Gostaria de convidar para assumir o posto aqui com muita honra, com muita alegria, o professor Silvio Luiz de Almeida, por favor. O professor Silvio Luiz de Almeida, eu gostaria de dizer inicialmente que essa sessão ela está sendo transmitida para as 29 marcas da Defensoria Pública e para todos os colegas que estão conectados no sistema de videoconferência a partir desse momento. E quem estiver aí assistindo a gente através dos computadores, dos celulares, muito boa tarde e obrigada pela audiência de vocês também. Agradecer a aquelas e aqueles que puderam estar aqui presentes e dizer que a honra de ter o professor Silvio Luiz de Almeida aqui é extremamente grande. Eu vou ler resumidamente o currículo do professor Silvio, porque senão eu teria que passar aqui talvez uns 40 minutos se eu fosse ler todas as laudas. O professor Silvio é pós-doutor pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, professor do curso de graduação em Direito e docente permanente do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de Filosofia do Direito e Introdução ao Estudo do Direito da Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, presidente do Instituto Luiz Gama, de São Paulo, e advogado. Professor Silvio, é uma honra tê-lo conosco. A palavra está com você. Queria, mais uma vez, só pedir que quem tivesse com celulares colocasse no modo silencioso para que a gente possa ter uma atividade, para que a gente possa prosseguir sem muitas interrupções. Queria passar só a palavra para o Dr. Rafson para uma breve saudação e, em seguida, nós passamos a palavra para o professor. Boa tarde a todas e a todos. Não falei com todo mundo ainda aqui presente. Boa tarde, professor Silvio. Seja muito bem-vindo aqui à Defensoria Pública da Bahia. A gente sempre tenta trazer, no início dos cursos de formação, falas significativas e falas que tragam a ideologia do que é ser defensor público, do que é trabalhar na Defensoria Pública, a ideologia que permeia a Defensoria Pública. Vocês vão entender ao longo do trabalho que vocês vão desempenhar a partir de agora. E essa é talvez a maior dificuldade que a gente enfrenta quando sai da etapa de fazer concursos para a atuação na Defensoria Pública, que a dificuldade maior não está naquilo que a gente aprende nos livros, naquilo que a gente aprende estudando jurisprudências, estudando os códigos, não está aí. A dificuldade maior na atuação da Defensoria Pública é que existe uma dimensão política muito forte na Defensoria, na atuação. E quando eu falo de dimensão política, não estou falando de dimensão política partidária, mas uma dimensão ético-política, filosófica na sua atuação da Defensoria, que não há como evitar. Não há como fugir disso e conseguir fazer uma boa atuação. Então, quando a gente entra aqui, tem que começar a rever alguns conceitos, porque os homens que entram aqui, se forem machistas, e a maioria dos homens nós somos machistas, tem que começar a se trabalhar para enfrentar esse machismo. Os que são homofóbicos têm que começar a se trabalhar para enfrentar a homofobia que tem dentro de si. Os que são racistas têm que começar a trabalhar para enfrentar o racismo que tem dentro de si. E assim por diante. O mais difícil, o mais importante na nossa atividade é saber que a gente vai ter que lidar com realidades, às vezes, completamente distintas da nossa, e ter a sensibilidade para entender o que está sendo colocado e para se colocar na posição do outro. Talvez essa seja a maior diferença um Estado que investe na Defensoria e um Estado que investe no órgão de acusação. Acusar é um ato de distanciamento. Defender é um ato de solidariedade. É um ato de se colocar ao lado. Então, por conta disso, a gente sempre chama pessoas que têm uma vivência, um histórico de militância política que vai além do direito. Como a gente trouxe no curso de formação passado, a professora Tereza Sadek, que é uma cientista política. Agora nós trazemos o professor Silvio Almeida, que é também jurista, mas também tem formação em filosofia e tem uma militância política muito forte. Por isso que nós temos ouvidoria externa e por isso que vocês vão ver vários eventos acontecendo na Defensoria, vocês vão ter que começar a se inserir nisso e se colocar como mola propulsora disso.
Nossa ouvidora externa foi só falar, ela acabou de chegar. Ouviram? Pois é. Não vou me alongar mais, porque vocês já devem estar cansados hoje e o melhor vem agora. Então já devolvo a palavra para a nossa diretora, então já passo diretamente para o professor Silvio. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todas e todos. Quero dizer que para mim é uma alegria imensa, assim, e uma emoção muito grande participar desse momento tão importante, tão relevante da vida, né, de todos vocês particularmente, de todas vocês particularmente, que acabam de ingressar na Defensoria Pública do Estado da Bahia, mas também algo tão importante para a Defensoria Pública como instituição e para o conjunto das defensorias, porque vocês participaram de um processo, e eu destacaria aqui duas questões importantes. Primeiro, um processo que tem um significado todo especial por conta da política de ação afirmativa, né, que nele foi inserido, mas também um processo que acontece nesse momento da história do nosso país. Enfim, nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, um momento, e eu falo do nosso país porque é a nossa realidade mais próxima, mas eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo todo. É um momento muito complicado. Então, muitos ideais que foram colocados aqui de maneira, eu acho que eu não teria como falar melhor a respeito disso, eles se chocam com uma realidade que pede exatamente o contrário de tudo aquilo que faz com que a Defensoria tenha a inteireza do seu espírito. Esse espírito de solidariedade, de proximidade com o outro, defesa dos direitos e garantias fundamentais. Tudo isso se coloca num plano de choque com a realidade presente. Então, o tema que me trouxe aqui hoje, o tema em discussão, para falar sobre o papel da Defensoria na promoção da igualdade material, a igualdade substancial. Foi o tema que me foi sugerido e o tema que eu aceitei de muito bom grado. Entretanto, falar disso é falar, portanto, não apenas do que a Defensoria pode fazer, mas falar também do que a Defensoria não pode fazer. Falar das possibilidades da Defensoria e dos próprios defensores e defensoras, mas falar também dos limites dessa atuação. E esse limite é o limite institucional, é o limite estrutural da política, é o limite do Estado, né, enquanto forma política de uma sociedade conflituosa e dividida, e é falar também daquilo que pode romper esse limite, mas que não é escopo da Defensoria tão somente, é escopo da sociedade, falando da política. Então nós estamos com um problema político gravíssimo hoje. Mas esse problema político é também um problema econômico. E esse problema econômico e político ele se revela nos patamares, nos estertores dos limites da civilização. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar do que a Defensoria e do que eu penso que a Defensoria poderia contribuir para que nós possamos pensar nas possibilidades e nos limites desse tipo de sociabilidade que nós vivemos hoje. Então essa reflexão considero eu que é fundamental. Só para organizar, como se trata de uma aula, né, enfim, mas eu acho que é mais uma conversa, até pela disposição, até pela acolhida que eu recebi aqui hoje. Então me sinto mais como alguém que vai dialogar com vocês e quero ouvi-los e ouvi-las também a respeito disso. Eu vou apresentar aqui o meu itinerário. Quero falar um pouco sobre como eu entendo a Defensoria, vamos dizer, nesse contexto, né? Onde a Defensoria se localiza nesse contexto, nesse cenário que eu vou descrever, esse cenário. E lembrando que todo cenário ele é montado, né, antes, né? Ou seja, o cenário não aparece quando os atores já estão presentes. O cenário é o resultado de um processo que começou muito antes, inclusive antes da escolha dos atores que vão atuar. Então nós temos um pano de fundo, e mais do que um pano de fundo, temos um fundamento histórico a partir do qual a Defensoria emerge
e também no qual a Defensoria se insere, e não escapa desse pano de fundo. A Defensoria só faz sentido nesse contexto, nessa história, a partir dessas estruturas que estão colocadas. Então vamos falar um pouco disso. Falar do cenário, falar do passado, falar do presente e ainda mais falar das possibilidades futuras. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero fazer algumas... eu coloquei assim diretrizes, né? Mas quem sou eu para dar diretrizes, né? Então eu pensei em estabelecer aqui algumas sugestões ou alguns pensamentos que me vieram sobre a atuação, a possibilidade de atuação das defensoras, dos defensores nesse contexto, nesse cenário e diante das próprias limitações estruturais e formais do Estado, da política e da economia no nosso mundo. Então, esse vai ser o nosso itinerário. Pois bem, pensando na Defensoria. Defensoria, eu não preciso nem dizer a todos vocês, que é um avanço, né? Um avanço, sem dúvida alguma, é uma construção que envolveu muita gente, que envolveu o que a gente chamaria de sociedade civil organizada. Existiu todo um movimento. Eu me lembro quando eu me formei, aliás, eu não era nem formado em direito, a estagiário. Eu me lembro que eu conversava com um dos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive foi presidente do Futebol Clube, né? O Carlos Miguel Aidar. Eu lembro que eu conversava com ele. Assim, ele estava fazendo campanha, mas eu perguntei, né, para ele assim, eu falei, puxa, por que a OAB é contra a Defensoria, né? Porque tem Defensoria, isso nos anos 2000, mais ou menos, 2000 e pouco. Aí ele pegou e falou assim, não, você acha que a gente é contra o que está na Constituição? Acontece que tem milhares de advogados aqui, depende do convênio, isso aqui e tal. Ou seja, era algo natural que não houvesse Defensoria, né? Então, alguns lugares já tinham Defensoria estruturada, São Paulo foi ter anos depois. Então, notem que, apesar da Constituição de 88 prever Defensoria, apesar desde do Rio de Janeiro, desde 75 já existe Defensoria, né? Enfim, em 94 só que tivemos a Defensoria Pública da União, né? Acho que é isso, vocês podem dizer melhor do que eu. Mas vejam, foi um avanço, apesar da previsão constitucional, apesar de não haver dúvida sobre a necessidade da prestação do serviço jurídico para a sociedade, de como isso se trata de uma dimensão importantíssima dos chamados direitos e garantias fundamentais. A Defensoria demorou muito tempo para se estruturar, e eu diria que só fez isso por conta de movimento da sociedade civil que entenderam a Defensoria como algo central. Então, eu lembro lá na Procuradoria Geral, lá falando do exemplo de São Paulo, né, que do eu venho, você tinha algum grupo de defensores que de fato defendia essa ideia, outros não. Para a advocacia paulista via isso, né, de maneira assim, via com desconfiança a Defensoria, porque achava que de alguma maneira isso ia tirar espaço dos advogados. Então vejam que ainda assim a Defensoria ela conseguiu se estruturar, se organizar e se tornar uma baliza fundamental do que a gente chama de Estado democrático, de direito, enfim. Defensoria é importante, está consolidada. Agora, vejam, só que, como eu já disse, há um cenário para isso. A Defensoria ela tem dificuldades que não são da Defensoria originalmente, mas que atravessam a Defensoria inevitavelmente. E a maior dificuldade é o fato de ser estruturada numa sociedade conflitiva, uma sociedade desigual, numa sociedade cuja democracia ela é difícil, ou como o professor Fábio Conde Comparato, né? É uma sociedade com baixíssima densidade democrática, uma sociedade onde o republicanismo ele tem sérias dificuldades. Veja, eu não quero tratar isso do ponto de vista ético, eu já vou colocar mais uma questão também para que vocês me conheçam. Eu não acho que dá para falar de ética se a gente não falar também de economia, a gente não falar de política. Perfeito? Eu acho que existem forças que atuam sobre as pessoas e que vão restringindo a sua possibilidade de escolher as coisas, né? Então vejam que
eu não gosto dessa coisa de ética pela ética, porque fica um negócio meio moralista, e, enfim, e aí não vira mais ética, né? Aí vira moralismo. E eu acho que o moralismo é o contrário daquilo que é ético. Então, eu gosto de pegar as coisas a partir do campo da política e no campo da economia. E aí já fica um recado, se me permitem, como eu estou na posição de professor hoje, eu posso então falar com vocês como alunos e alunas. Eu não concebo um defensor público, um advogado, alguém que se pretenda jurista, né, e o Brasil, assim, não é o Brasil, acho que é o mundo todo, também não vamos falar só do Brasil, mas os juristas, eles têm mais prestígio do que eles realmente merecem. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Né? O rebaixamento intelectual dos juristas é algo, e eu falo tranquilamente porque eu sou jurista, eu posso falar. Se eu não for jurista, aí eu ia ficar com receio, mas eu falo. Nós estamos vivendo um rebaixamento intelectual, que é um rebaixamento político, um rebaixamento, enfim, moral, assim, poucas vezes visto. Enfim, então, nesse sentido, eu acho que a nossa possibilidade de tentar entender o funcionamento das coisas, e vejam, parece uma contradição, mas não é, sendo o menos jurista possível, né? Ou seja, tentando olhar as coisas a partir de um lugar mais amplo, de outros lugares que não os lugares do jurista. Então, para a gente entender o problema que eu quero colocar hoje, nós temos que olhar para a economia, temos que olhar para a história econômica do Brasil, a formação econômica do Brasil, a formação política do Brasil. E como eu vou falar de igualdade, eu concebo a ideia de igualdade, né? E esse é o tema proposto, a ideia de igualdade material a partir de duas chaves. Primeiro, a igualdade enquanto concepção política de igualdade material, no sentido de permitir a ampla participação dos mais variados grupos sociais, indivíduos, na tomada de decisão política. Então, isso é a igualdade política, a igualdade de participação efetiva nas decisões que são fundamentais. Depois a gente pode falar também da igualdade econômica, e essa eu acho que é mais determinante, porque é como nós podemos conceber a divisão do produto do trabalho social. Então, é isso. Então, a igualdade material, a igualdade política. Bom, só falar disso, você já percebe que nós no Brasil temos uma grande dificuldade de falar tanto de igualdade política como de igualdade material, né, igualdade econômica. E por que isso? Primeiro, como eu já disse, nós somos de uma sociedade cuja formação econômica, originalmente, ela é vinculada com um dos processos mais violentos da história da humanidade, que é a escravidão, para começo de conversa. Então, a história econômica do Brasil e a história das instituições políticas está vinculada diretamente à escravidão. Escravidão, senhoras e senhores, que não é apenas, que não deixou heranças apenas do ponto de vista econômico, deixou heranças também do ponto de vista das mentalidades, da nossa maneira de olhar o mundo. Então, nós naturalizamos o autoritarismo, nós naturalizamos posições de mando, nós naturalizamos o fato de que algumas pessoas não têm a mesma força, a mesma capacidade ou possibilidade de participar no âmbito da política. Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, vejam, a formação econômica do Brasil é uma formação muito diferente de outros países, e com isso eu não faço um elogio a outras economias, eu apenas nos coloco na nossa posição, né? Ou seja, de um país cuja origem econômica é baseada na violência, no trabalho compulsório, e um outro detalhe que é estrutural também, que é fundamental, é o fato de que nós somos um país de capitalismo dependente. Esse conceito é fundamental para a gente entender. O Brasil é um país de capitalismo dependente. Nós não estamos no centro do capital. Nós somos a periferia do capitalismo. E isso nos traz uma série de consequências. Algumas delas. Quando você é da periferia do capitalismo, e há vários autores que tratam desse tema, eu até sugeriria que todos nós pudéssemos estudá-los, né? E estudá-las, porque também há pesquisadoras, há pensadoras que trabalharam esse tema da dependência. Quando você está na periferia do capitalismo, como o próprio nome já diz, você depende de decisões do movimento da dinâmica econômica que é feita a partir dos grandes centros do capital. Então, com isso, você tem uma disparidade. Você sempre se torna, portanto, fornecedor de produtos mais baratos, ou seja, você sempre entra no mercado, nas trocas mercantis,
fornecendo matéria-prima, fornecendo produtos que não são manufaturados e que depois são vendidos manufaturados, industrializados por preços maiores, obviamente, porque ali o valor agregado é maior, o que faz com que nós recebamos praticamente, que nós troquemos praticamente de graça aquilo que a gente produz com os grandes centros. Outra consequência disso. A consequência é que nós somos um país de baixíssima tecnologia, né? Então, veja, a dependência que é isso. País de baixíssima tecnologia. E país que tem baixa tecnologia, eles não têm inovação tecnológica. Onde você não tem inovação tecnológica, você não tem o quê? Indústria. Se você não tem indústria, você não consegue, portanto, criar condições para o que nos países centrais se chamou de formação de um estado de bem-estar social. Não se consegue. Vejam que lá a indústria ela se especializou no fornecimento de produtos suntuários, né, que são produtos de luxo. Vejam que a Itália, que é um dos países que está quase, né, quase indo para a periferia, se especializou muito nisso, né? A gente consegue pensar na Itália, na economia, pensa no quê? Em design, moda, móveis, né, vinho, eventualmente. Então são produtos suntuários, são produtos que você precisa, portanto, de alta tecnologia. Do outro lado, você precisa também de produtos que são produtos de primeira necessidade, né? Produtos, por exemplo, fornecimento de proteínas. Estão entendendo onde eu estou chegando? Fornecer proteína, só que lá eles não têm... Veja, como eles trabalham com alta tecnologia, eles até têm produtores de proteína, enfim, eles têm agricultura, têm pecuária, enfim, só que não na quantidade suficiente, né, para que eles consigam suprir as necessidades. E quem faz isso, portanto, são os países da periferia. Só que quando chega aqui na periferia, como é necessário produzir muito para conseguir uma lucratividade importante, como é que a gente faz isso? A gente não tem alta tecnologia, a gente só tem um jeito de fazer a produção aumentar, que é o quê? Sangrando o trabalhador. Aumentando a jornada, se aumentar o salário, diminuindo cada vez mais as condições de reposição da mão de obra. Enfim, então eu vou reduzir tudo aquilo que, inclusive eu vou cortar naquilo que é necessário. Eu vou cortar, eu não vou cortar aquilo que é suntuoso. Se o trabalhador ele pode tomar 2 cervejas, vamos cortar, vai tomar uma só. Não, ele vai deixar de tomar leite. Ele vai deixar de comer carne. Perceberam? Ele vai deixar de ir no hospital, de comprar remédio. É isso que vai acontecer. Então, vejam só o que acontece, né? Nesse sentido, aí vejam que como é o que acontece, que a gente chama de tempestade perfeita, né? Porque notem, esses países em geral, em que estão na periferia do capitalismo, são países em que as maiorias elas sequer se parecem fisicamente com as maiorias dos países do centro, ou seja, são pessoas negras, são pessoas indígenas. Então, a ideologia, né, ou seja, o modo de pensar o mundo, né, e de introjetar essa desigualdade que é material, vai servir de algo que a gente não pensa muito a respeito disso. Ou seja, o racismo é um instrumento fundamental para você justificar esse tipo de desigualdade e superexploração das pessoas. O racismo ele insere uma lógica de racionalidade da desigualdade. Então, veja, a gente pode falar de racismo de várias maneiras. Pode falar do racismo a partir do prisma cultural, das relações, enfim, entender o racismo como um ato, olhar o racismo como um ato, assim, como a aparência do racismo, que é a discriminação contra pessoas negras. Mas a gente tem que entender também as raízes estruturais, porque o racismo ele continua se reproduzindo e porque a gente não consegue, a partir de mudanças culturais ou estéticas, combater o racismo, embora elas sejam fundamentais também para desnaturalizar o racismo. Mas veja, o racismo tem raízes que são raízes econômicas. Há quem tire proveito do racismo para enriquecer. Então vejam, este é um ponto fundamental. Então o Brasil tem que ser compreendido dentro dessa lógica. Agora querem ver uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos. Eu falo assim, falem para mim um país desenvolvido
que consegue estabelecer uma forma sistemática de racismo contra a maior parte da sua população. Que consegue, quando eu falo de racismo, vejam só, entendam, que consegue discriminar, que consegue não que consegue se manter longe, né, da tomada de medidas que permitam a igualdade política e a igualdade econômica. Aí as pessoas falam, Estados Unidos. Eu falo assim, é verdade. Só que vamos lá? Só que nos Estados Unidos, os negros são maioria? Eles são minoria. Eles são 13% da população. Perceberam, então? Agora, e o Brasil? Perceberam, então, que o Brasil jamais poderá ser um país desenvolvido sendo racista como é. É impossível você organizar energias sociais para criar um processo político que pelo menos possa jogar a dependência para o outro lado, diminuir os efeitos da dependência econômica, diminuir os efeitos das mazelas do capitalismo, criar um estado, vamos lá, de bem-estar social, né? Ou então combater a pobreza. Não existe possibilidade de você fazer isso se você não tiver o máximo das energias, da inteligência, da força da sua população. E o Brasil não faz isso. Perceberam? Então os Estados Unidos só conseguem fazer o que faz porque os negros são minoria. Porque se fossem maioria, eles jamais conseguiriam estar na posição que estão. Voltaram? Então vejam, o que eu quero colocar para vocês é que este movimento, né, ou seja, de um país... e aí tem uma consequência. Dentro desse cenário econômico, as instituições políticas elas vão ter que corresponder também a esse panorama. Então, a única maneira de você dar conta de reproduzir essas condições é se você tiver um Estado também que seja um Estado autoritário. Porque tem que ter um Estado autoritário. Não pode ser Estado democrático, perceberam? Não combina, né? Racismo com democracia, com participação política, com ampliação do espaço público. É necessário restringir cada vez mais o espaço público, criar gueto, criar periferias. Você precisa fazer uma divisão geográfica do poder, jogar os negros na ponta. É isso que tem que fazer. Para permitir também o uso sistemático da violência estatal contra qualquer tipo de manifestação que queira reocupar esse espaço que foi tirado. Então não tem jeito. As instituições elas vão corresponder a esse cenário de contradição econômica. Quando eu falo de contradição, eu não estou falando que são coisas que são inconciliáveis, né? Elas são conciliações, são contradições, elas são conflituosas. Só que essa contradição, ela é o que é na sociedade. Imagine assim, coisas que tentam se repelir o tempo todo, mas que são amarradas, né, com um fio de cobre bem forte. E que a coisa fica pulsando, querendo sair, cada vez que ela está saindo, você dá mais um nó. Sabe como é que chama esse nó? Isso é a política. É o Estado, dando nó. O tempo todo, dando nó. E quando eu falo do Estado, eu estou falando tanto do uso sistemático da violência por parte do Estado, mas estou falando também pela criação de consensos em torno de como a sociedade deve parecer na cabeça das pessoas. Então o tempo todo nós somos levados a naturalizar a nossa posição social, somos levados o tempo todo a naturalizar a nossa condição, seja de homens, né, seja de pessoas brancas, seja de heterossexuais, ou seja, nós naturalizamos essa posição como sendo a posição hegemônica. E todo o tempo os símbolos da sociedade vão reforçando essa nossa percepção, né? Você olha para a televisão, né, um país como o Brasil, só vê gente branca. Ou quando vê gente negra naquela posição. Você olha para a cúpula do serviço público, né, para a nata da burocracia estatal, eu estou falando de juízes, estou falando de promotores, estou falando de defensores, procuradores, são todos brancos, ou a grande maioria são de pessoas brancas. Então vejam que simbolicamente se reforça essa hierarquia social que é fundamental para manter tanto o sistema econômico tanto como o funcionamento do sistema político. Lembrando que economia e política são relações sociais. São relações sociais, portanto, precisam se reproduzir. E essa reprodução depende das condições, né,
que, enfim, as condições que têm que ser repetidas, que têm que ser a todo tempo, vamos dizer assim, cultivadas para que essas mesmas relações possam vicejar e possam ganhar força. Tá? Bom, alguém vira para mim agora e fala assim: professor, sinceramente, eu acho que tem alguma coisa estranha, porque como é que vai falar que o Estado brasileiro é autoritário? Eu até entendo que a gente fala que há distorções, né? A pessoa quer ser realista, fala assim: não, eu entendo que tem distorções, mas não houve nenhum plano para que o Estado brasileiro fosse um Estado autoritário. Não há nenhum plano. Teve ditadura e tal, mas foi uma anormalidade, né? Foi um golpe aquilo lá. Então, quer dizer, não, é algo que sai fora do figurino. Aí é interessante, porque quando alguém diz isso, eu só falo para a pessoa o seguinte: você já estudou os grandes autores do pensamento social brasileiro? Falando do pensamento social brasileiro, aí eu acho que talvez a maioria não tenha lido aqui. E eu falo tranquilamente, alguns podem ter lido, mas eu tenho quase certeza, só se houver uma raríssima exceção, que foi na faculdade de Direito. Alguém já leu Oliveira Viana? Alguém já leu Gilberto Amado? Não Jorge, o Gilberto. Gilberto Amado, alguém já leu? Alguém já leu Manuel Bonfim, Alberto Torres, Nina Rodrigues? Que é daqui, hein? Hã? Alguém já leu Gilberto Freire mesmo? Não ficar lendo a orelha do livro. Leu Gilberto Freire mesmo. Né? Não só leu Casa Grande Senzala, tem que ler Sobrados e Mucambos, tem que ler também Ordem e Progresso. Aí você vai entender muita coisa que acontece no Brasil hoje. Um grande autor. Já leu? Pois é. Continua na faculdade de Direito. Caio Prado Júnior. E sabe o que é mais engraçado? A gente começa a ver esses autores, né? O Caio Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, né? E aí a gente descobre uma coisa sobre eles, né? Depois, né? Celso Furtado, foi Mauro Marini, tantos outros. Começa a ler esses autores, sabe o que a gente descobre? Que todos eles ou fizeram faculdade de Direito, ou eram formados em Direito, ou foram até advogados. É impressionante, né? Celso Furtado era formado em Direito. Celso Furtado era jurista, né? Tentou inclusive ser professor da Faculdade Nacional de Direito, obviamente que não botaram o concurso para ele não entrar. Também como o Caio Prado Júnior também prestou concurso para ser professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? Ou melhor, não era nem, acho que era universidade, não, acho que era a Faculdade de Direito logo São Francisco, ainda não era universidade, não tenho certeza, mas ele não foi. Ele também foi sabotado e não deixaram ele entrar, obviamente. Mas veja, se a gente começar a ler esses autores, vamos pegar o Oliveira Viana, que também era professor da Faculdade Nacional de Direito. Esse aí conseguiu ser professor, tranquilamente. Também olha as coisas que ele falava. Ele falava que o Brasil não tinha jeito, o Brasil era um lugar que já estava perdido, né? Ou pelo menos estava em processo de degeneração por causa da mistura de raça, por causa dos negros. Os negros atrapalharam o Brasil. O Brasil jamais conseguiria se inserir no capitalismo internacional com a mesma força e com a mesma pujança dos outros países por conta disso. O Brasil a formação social do Brasil era uma formação social já comprometida. Então ele propõe o seguinte: bom, a única maneira de a gente salvar isso é a gente restabelecer a centralidade do poder. A gente tem que restabelecer os filtros que foram retirados do Brasil quando se acabou com dois institutos. Primeiro, o Império e a escravidão. Acabou com isso, o Brasil perdeu os filtros, porque a escravidão e o racismo, né, que está inserido na escravidão, era um filtro fundamental para você permitir que apenas os melhores chegassem ao poder, que no caso, os brancos, do que ele falava de aristocracia portuguesa. E o Império era formalmente esse filtro, ele desempenhava esse poder. Então o que tinha que fazer? Não tinha mais Império, não dá para voltar com o Império. Então, e também não dá mais para voltar com a escravidão. Então a única forma é estabelecer um controle muito forte sobre a economia, e também estabelecer um Estado autoritário. Aí ele defendia que tinha que ter um direito corporativo que controlasse o poder das empresas, e ele foi o defensor da criação de um direito do trabalho, né? Então notem. Então esse sujeito, ele não é um sujeito obscuro,
E é até interessante que ele não seja lido, né? Porque a gente começa a ler, começa a ficar chocado. Fala, gente, como é que pode um negócio desse? Então a gente não precisa ler. Sabe por quê? Porque ele já está presente em todas, né, as formulações teóricas. Ele está presente na formação das instituições. E a pior ideologia, quando eu falo pior, eu falo mais eficiente, é aquela que você não precisa falar dela para ela estar presente. O caráter fundamental da ideologia é se ocultar, né? Então, aquilo que se oculta é a melhor ideologia. Quando ela se apresenta, aí abre esse espaço para o pensamento crítico. Aí você pode falar assim, isso aqui eu não concordo. Porque é muito chocante, né? Você imagine só, né? Você começa a ter uma aula de Oliveira Viana, ou então começa a ler Gilberto Freire direito, para além da questão da democracia racial. Porque veja, o que está por trás, vamos lá, rapidamente, que isso é importante para entender os desafios da defensoria. Eu quero falar que tipo de sociedade, eu quero conversar com você que tipo de sociedade vocês estão lidando. Que tipo de mentalidade os formou. Professor, mas eu não me formei nessa mentalidade. Se formou, todos nós nos formamos. Se não tivesse formado nessa mentalidade, não estaria aqui, não tinha feito direito. Você acha que uma pessoa Você acha que a pessoa quando é nova, quando é criança, fala assim, o que você vai ser quando crescer? A pessoa fala assim, você é bombeiro, você jogou futebol, a pessoa fala, não, você é defensor público, você é advogado, você é juiz, né? Essa criança aí não está com um problema, né? Claro que não. A pessoa quer fazer uma coisa legal. Ah, eu quero carregar processo, eu gosto eu quero dar sentença quando eu crescer. Claro que não. A criança quer jogar bola, ela quer ser igual, sei lá, o Neymar, o Messi. É óbvio. Não, eu quero ficar despachando. Faz menor sentido um negócio desse. Então veja. Então pra gente ter esse tipo de escolha na vida, a gente precisa entrar num jogo, né? Um jogo que a gente não escolhe as regras. Um jogo que a gente vai jogar a partir das regras que já estão dadas. E a gente vai ter que, por exemplo, aceitar o resultado desse jogo. Então a nossa mente, nosso coração já está preparado para isso. Para entrar nesse jogo. Para ficar horas fazendo uma apostila, né? De autores, assim, que depois que a gente começa a estudar, a gente vai ver, né? Assim, pode passar em concurso, você vai fazer prova, a gente tem que lidar com aquilo que é de pior, né? O que é de melhor não cai no concurso, né? Coisa doutrina, assim, de alta qualidade, não cai no concurso. Senão tinha que cair o quê? Tinha que cair Celso Furtado no concurso, né? Cai o Romualdo Marini, cai o Filó, não cai. Dificilmente, né? Agora tem a filosofia, cai esse mesmo negócio meio, né? Mais ou menos, né? Mas veja, o que eu quero dizer é que nós somos influenciados por essa mentalidade. Então você pega o Gilberto Freire. Gilberto Freire, por que ele está defendendo a democracia racial? Ele está defendendo a democracia racial porque ele está com um objetivo lá no fundo. Ele tá dizendo assim, ó, gente, não tem que ficar mudando as leis, mudando o Estado para fazer democracia no Brasil, porque o Brasil já tem democracia, uma democracia já... O Brasil não é um país violento, não são instituições para igualar as pessoas, não há nada disso, as relações já estão formadas, já estão feitas. O que a gente precisa fazer é tentar estabelecer uma forma de convivência do moderno, falando da indústria, hein? Com a tradição. Sabe quem está falando? Ele está falando do pessoal do campo, dos fazendeiros, dos latifundiários. Então o que ele está querendo é fazer uma conciliação entre latifundiário e industrial. É o acordo por cima, pelo alto. Fala, não precisa mexer nisso. E ele precisa, pode ter CLT. Por quê? CLT, ele fala em ordem de progresso. Pode ter CLT para os trabalhadores da indústria, da cidade, não do campo. Porque no campo as relações são outras. Sobrados e Mucambo, a pessoa se acerta com a outra, já tem uma dinâmica. Se a gente mexer, a gente vai estragar com o Brasil tem de melhor, que é a democracia. Então não pode. Temos que fazer o quê? A convivência do rústico com o moderno. Vocês viram que Casagrande e Senzala, o E é um E comercial? Sobrados e Mucambos, ordem e progresso. Perceberam? Essa ideia de fazer as coisas conviverem, né? E o Brasil já tem essa convivência. Veja, tem um conflito ali, mas esse conflito resolveu de uma forma que não foi uma forma institucional. Não foi uma imposição. Então, nós temos que fazer essa divisão. Aí você fala, bom, ainda bem que não vingou. Como não vingou, só foi ter direito de trabalho mesmo, para trabalhador rural em 88.
empregada doméstica, até hoje a gente não tem tudo e a gente não aceita, né? Uma parte disso. Ou seja, o cara venceu, ele ganhou. Ganhou. Porque eu não vejo ninguém fazer escândalo na rua, eu não vejo ninguém, né, sair com uma bandeira, eu não vejo nenhum jurista indignado por conta disso. O jurista, no máximo que faz quando muda a lei, que ele faz, se matricula num cursinho para aprender como é que funciona. Eles ganharam. Eles venceram. Venceram? Claro, a vitória deles não está garantida, senão a gente não estava aqui falando essas coisas, senão eu não estaria aqui. Muitos de vocês não estariam aqui, talvez a maioria não estivesse aqui, talvez a defensoria não existisse. Né? Ou seja, há uma oposição a essas ideias. Há quem queira mudá-las, mas a questão eu tenho que reconhecer. Elas estão incrustadas naquilo que a sociedade tem de mais essencial, inclusive no nosso coração. A gente naturalizou tais ideias, tais questões. E as poucas vezes em que alguns pensadores, pensadoras, movimentos políticos tentaram se voltar contra essa lógica que eu falei da dependência, tentaram pensar um Brasil autônomo, tentaram pensar contra o racismo, essas pessoas foram destruídas, até fisicamente destruídas. Deu-se golpe de Estado no Brasil, matou-se pessoas. É isso que acontece. Então, é este o mundo em que a Defensoria Pública ela tem de se estabelecer. O mundo em que a desigualdade é a regra, não é a exceção. A não ser no campo da formalidade. O mundo em que o autoritarismo ele se estabeleceu como projeto de Estado. Notem, o autoritarismo, o racismo, a desigualdade não é uma anomalia, é um projeto. É um projeto político. Foi projetado. Então, é neste mundo, portanto, que a Defensoria se coloca. Certo? É nesse país. É nesse panorama. Tudo bem até aí? Segunda parte. São 3. Agora, esse cenário ele só pode ser corretamente descrito se nós pudermos também agora olhar para o contexto internacional. Não tem possibilidade de escrever esse cenário sem olhar para o contexto internacional. E quando eu falo do contexto internacional, lembrar que nós temos similaridades, né, com outros países. E onde estão essas similaridades? Estão em várias coisas, né, até do ponto de vista cultural. Mas existem similaridades que estão relacionadas as formas da sociedade contemporânea. Quando eu falo formas, eu estou querendo dizer que existem relações que estão no mundo todo e que se diferenciam, né, dentro da particularidade de cada contexto. Por exemplo, todos os países e que a gente chama de países têm Estado. Agora, todos os Estados são iguais? Não. Eu tenho forma-Estado. Só que as formações sociais em que o Estado se materializa são diferentes, por óbvio. O Estado brasileiro não é igual ao Estado norte-americano, mas talvez seja mais parecido do que com o Estado chinês, que é Estado, do que com o Estado saudita. Então, mas são Estados. Tem forma de Estado. Tem jeito de Estado, né? Tá ali. Mercadoria, dinheiro, direito, forma jurídica, direito, tá ali. Direito. Mas não é igual, mas tem forma jurídica. Tem todos os países do mundo em que você tem relações sociais baseadas na troca mercantil, enfim, a gente tem essas formas. Agora, o que diferencia são as formações sociais. Perfeito? Então, nesse sentido, eu estou falando disso aqui, é uma questão mais teórica, porque tem um outro componente também para entender o que a Defensoria está vivendo e irá viver, que é uma coisa que chama crise. Crise. Estão sentadas em cima da crise. E quando eu falo crise, eu quero dizer que nós estamos com uma dificuldade muito grande. Lembra que eu falei da marra? Que é uma sociedade de contradição, de conflito o tempo todo.
em que a defensoria tenta amarrar, né? Mas ela tenta amarrar de um jeito assim, mais com uma fita, né? Mais bonita e tal, e tenta dar um jeito. Agora você pega outras instituições que amarram com arame farpado, né? E amarram mesmo, ou seja, encarcerando. E geralmente vocês sabem quem vai pro cárcere, né? Vocês sabem a cor de quem vai pro cárcere. Vocês sabem quanto ganha quem vai pro cárcere, geralmente. Né? Vocês sabem a vida que leva quem vai pro cárcere. Ou seja, é uma sociedade que alguns tentam amarrar com uma fita, é por isso que sofrem, por isso que tem a dificuldade que tem para trabalhar, por isso que são constantemente desrespeitados. Preparem-se para ser respeitados. Eu quero falar também daqui a pouco sobre isso, porque vocês são defensores, mas vocês são advogados e advogadas. Então nós estamos vivendo num mundo em que ser advogado é uma coisa muito ruim. Inclusive é até algo quase criminoso, né? Então, preparem-se. É isso que vocês vão enfrentar. E a crise piora isso, como eu falei. Vocês tentam amarrar a contradição, com a fitinha e tal. Só que é contradição. O que é a crise? É quando a fita não segura mais. Entenderam agora? Crise, porque o capitalismo sempre tem que arrumar uma fita, um arame farpado ou qualquer coisa para amarrar, uma corrente, né? Mas tem vezes que não dá. Por exemplo, quando você chega ali nos anos da Segunda Guerra Mundial, tentou-se amarrar assim com couro, né? Ou seja, tem até um acolchoado dentro, assim, tal, mas se amarra, né? Se amarra bem amarradinho. Mas você coloca assim, um acolchoadinho assim, para não machucar. Como é que chama isso? Estado de bem-estar social. Chama welfare state. Então se amarra como direitos sociais, né? Você tenta ali. Para quê? Você aumenta a produção, tem um aumento da produção. Isso exige o quê? Um aumento da jornada de trabalho, só que você negocia aumentos periódicos de salário por meio do poder dos sindicatos. Aumentos periódicos de salário. Aí você cria uma indústria cultural, né? Todinha, né? Enfim. Você permite que o trabalhador consuma aquilo que ele produz, uma parte pelo menos. Então você percebe que até a lógica do consumo é diferente. Então notem, uma coisa é você querer um produto suntuário. O que é um produto suntuário? Uma coisa caríssima que ninguém tem, que outro não pode ter. Outra coisa é quando você quer ter um Fusca. Todo mundo quer ter Fusca. Aí todo mundo pode ter Fusca. Mas agora nem todo mundo pode ter aquele ultra super celular. Todo mundo vai ter celular, então inclusive vai até apelar para falsificações, quando for o caso. Mas não é todo mundo, é produto suntuário, é feito com altíssima tecnologia, com baixo custo, ou tentando diminuir o custo cada vez mais, e são feitos nos países centrais, basicamente. Vamos pensar, que país da periferia, né, quando eu falo da periferia, países que não estão no grande centro do capitalismo, estão pensando em fazer um projeto para lançar um grande celular. Vamos lançar um celular para a gente concorrer com a Apple e com a Samsung. Vamos lançar? Brasil. Imagina, não tem nem condição de fazer uma coisa dessa. Até porque você tem a proteção dessa indústria, né, com amarras jurídicas muito fortes que são internacionais. Propriedade intelectual. Você cria uma amarra que não tem jeito. Tem uma coisa que chama black box, né? Para você ter um negócio, você pode comprar o pacote inteiro. Você não tem como comprar. É uma tecnologia que vem toda amarradinha com a outra, assim, você não... Veja, pouquíssimos países têm condição de dar o suporte para produzir esse tipo de coisa. Trabalhar com tecnologia da informação. É só quando você tem o MIT, Harvard, Yale, aí você consegue fazer uma coisa dessa. O que está acontecendo no Brasil? Destruindo as universidades públicas, que são as únicas que fazem pesquisa. Claro, você não tem indústria, porque você vai ter universidade. E a universidade serve para quê? Primeiro, para deixar dono de universidade privada rico. E segundo, para formar mão de obra qualificada para ficar, sei lá, sentada num PA atendendo o telefone, falando gerúndio. Entendeu? É isso que vai acontecer, vai rebaixando a qualificação das pessoas cada vez mais. Então a crise, ela provoca esse tipo de coisa. Então a crise não tem amarra. Então quando não tem amarra, quais são as consequências? Aí eu falo das consequências disso e que vão atingir diretamente a defensoria. Né? A defensoria vai ter que lidar com isso. Quando a gente não consegue lidar com a crise,
significa que a gente não está conseguindo encontrar formas institucionais de lidar com o conflito. Perfeito? Qual que é a nossa forma institucional? São várias. Desde formação de ideologia, educação, até poder judiciário, o processo, né? A ação. A ação ela é uma forma de você conseguir levar até o poder judiciário, até o Estado. Os conflitos ganham uma forma, né? Eles ganham uma forma específica e que você já consegue enxergar a solução no final. Quando você tem crise, nem a materialização da contradição no processo dá conta mais de pacificar a sociedade. Então aquela coisa que a gente aprende de processo civil, né, que o processo visa a paz social, só fica no livro mesmo. Não tem a menor condição disso acontecer. Como é que se consegue pacificar a sociedade com 15 milhões de pessoas desempregadas? E a questão não é só o desemprego, a questão é que o sujeito que está empregado está com medo de ficar desempregado amanhã. E ele está com medo também, ainda que tenha emprego, né, de não conseguir pagar o plano de saúde, de não conseguir pagar a escola dos filhos, está com medo da violência, é o do medo. E o medo gera uma consequência, como eu falei, bate direto aqui, no peito, todo cada defensor. Você tem uma restrição, uma diminuição da ideia de direitos e garantias fundamentais. É isso. Você começa a naturalizar a ideia de que liberdades individuais, direitos humanos, são coisas que não funcionam. Até se chega no limite de dizer que essas formulações são responsáveis pelo mundo assim. Então, as pessoas chegam a dizer o seguinte: sabe por que o mundo está assim? Porque tem muitos direitos humanos. Se tivesse menos direitos humanos, se tivesse menos humanidade, o mundo estava mais legal. Notaram? Olha o que acontece. Olha o discurso. Então vejam, agora coloque-se na seguinte situação. Como eu falei, esse é o tipo de pensamento que atinge a todo mundo. Porque todo mundo tem medo. Nós temos medo. Nós morremos de medo. Então você imagina uma pessoa que não tem defesas cognitivas. E mesmo a gente com defesa cognitiva, estudamos e tal, e falo, quando eu falo estudar, eu falo estudar criticamente, ou tem um pensamento crítico, porque muitas vezes a pessoa estuda e fica pior, viu? Principalmente quando faz faculdade de Direito. A pessoa fica convicta da sua ignorância, assim, brutalmente. A pessoa fica assim, firme na burrice, firme, se agarra nela com tudo, porque é o único bastião, a única coisa que é segura. Então, quando eu falo isso, eu estou falando de pensar criticamente. Né? Qualquer pessoa, inclusive gente que nunca estudou, mas que tem um olhar sobre o mundo, sobre a realidade, consegue mediar. Só que quando a coisa atinge a gente na carne, é difícil pensar. E nós estamos sem proteção. Não tem Estado no Brasil. Né? Segurança pública é loteria. A pessoa está andando na rua, toma um tiro de fuzil da polícia. Do nada. Por acaso. Não tem espaço de segurança. Então, sociedade do medo. Então, vai haver um encurtamento, uma redução cada vez maior da ideia de garantias de direitos fundamentais. Certo? Havendo essa redução, vai acontecendo uma outra coisa também, né? Se naturalizam ações ou atitudes, inclusive por parte do próprio Estado, que nós achávamos que estavam superadas. Superadas por quê? Primeiro, porque a legislação não permitiria isso. Segundo, porque são conquistas históricas que nós achávamos que estavam já consolidadas desde o século XVIII. Como, por exemplo, presunção de inocência. Não existe mais, acabou. Você é culpado até prova em contrário. Culpado. Se você for preto, então você é culpado até prova. Você é mais culpado ainda. Você está andando, você está parado, você é suspeito, você está correndo, você é criminoso, você está andando, você é cúmplice de alguma coisa. Não tem como fugir. Então vai havendo cada vez mais a naturalização disso. Naturalização da tortura. A tortura vai virando até projeto de Estado, né? Aí, professor, isso não existe, esse negócio de tortura com projeto de Estado. Então, alguém aqui é constitucionalista ou não? Tem constitucionalista aqui? Tem alguém que gosta de constitucional? Ninguém? Não tem nenhum constitucionalista? Não tem nenhum constitucionalista aqui?
Quer ser constitucionalista? Se bem que eu estou brincando com meus amigos. Eu estava outro dia conversando com os amigos, eu falo assim, agora eu estou rindo. Sabe por que eu estou rindo? Porque a minha disciplina, filosofia do direito, é a única que está atualizada. A única que existe hoje. Só tem 3 disciplinas que existem hoje: filosofia do direito, a teoria geral do direito, né? Enfim, filosofia do direito, teoria geral do direito. Vou usar mais uma, né? Economia política, que é a que a gente não estuda, né? E sociologia. O resto não é bagunça, não existe direito penal, né? Acabou. Não tem mais. Você estuda. Aí o professor fala assim, não, então porque na Constituição está dizendo que você não pode prender a pessoa se não tiver prova. O aluno começa a rir. Rir. Antes ele ria quando você contava, por exemplo, a história do que o Platão foi preso 3 vezes. Aí ele dava risada. Quando você fala do Aristóteles, fala do Kant, falava de Hegel, de Marx, aí o aluno ria e fala assim, você não existe, agora quem está rindo sou eu. Não tem mais direito constitucional. Ah, professor, mas isso aí é só no Brasil. Não é verdade. Leiam os constitucionalistas dos Estados Unidos. Vejam como eles construíram todas as teorias, inclusive justificando tortura por parte do Estado. Leiam os livros do George Agamben, leiam o livro novo do Paulo Arantes, que ele vai contar isso, vai dizer como o direito constitucional norte-americano foi sendo construído para permitir coisas como a que acontece nos Estados Unidos, inclusive com os negros. Vejam, isso é fundamental que vocês leiam. Vai sair agora um livro que eu fui um dos tradutores, que é um livro chamado The New Jim Crow, A Nova Segregação. Que inclusive foi um dos livros que deu o argumento para aquele documentário com o Oscar, a 13ª emenda. Traduzimos eu e o Pedro Davoli. Deve sair em breve pela editora Boitempo. A Nova Segregação, uma autora chamada Michelle Alexander. Sabe o que a Michelle Alexander conta? Uma coisa que, sim, inclusive talvez quem tenha visto meus vídeos, eu estou sempre falando disso. Não existe possibilidade de você instituir racismo entendido como processo sistemático de discriminação, se não tiver participação do Estado e dos agentes do Estado. Não tem racismo sem jurista, sem juiz, sem advogado, sem promotor. Ainda que o advogado entre no meio para legitimar o processo. Mas ele entra no meio. Pum. Não existe, nunca existiu. O sistema de segregação racial nos Estados Unidos foi construído pelo Poder Judiciário. Uma decisão de 1896. Porque um negro diz o seguinte, olha, a segregação que os estados do Sul estão estabelecendo por meio de lei, isso não está certo. Isso aí não é permitido. Isso aí contra a Constituição americana, o espírito da Constituição. A Suprema Corte americana decidiu por 7 votos a 1. Já viram esse placar? 7-1? Pois é, decidiu por 7 votos a 1 que separados mas iguais. Já viram isso? Foi a Suprema Corte americana que decidiu isso. Notaram? Então não foi um gênio do mal, né? Um redneck, né? Que pegou e falou assim, não, agora vamos instituir. Não foi. Foram as pessoas, os juristas mais gabaritados dos Estados Unidos, que decidiram isso. E depois, anos depois, eles tomaram outra decisão para dizer o seguinte: não se pode alegar racismo estrutural ou institucional em decisões judiciais para anular processo, a não ser que esteja comprovado. Tem que ter o ato, tem que ter a prova material de que houve discriminação por agente público. Agora, se você alegar o seguinte, bom, estão prendendo mais negros, tal, porque racismo, isso aí não pode alegar. O que eles fizeram com isso? Eles abriram as portas para a guerra às drogas, que encarcera os negros nos Estados Unidos. Isso aí foi decisão judicial. Não foi o redneck, não foi o Trump, entendeu? Foi o sistema judiciário norte-americano. Foi o Ministério Público, foram os promotores. Que inclusive, guerra às drogas é uma coisa que recebe muito dinheiro. As instituições recebem dinheiro para fazer isso. Privatização de presídio. Então você tem uma ligação: guerra às drogas, encarceramento em massa, privatização de presídio. Está tudo ali. Aí quando tem gente que, vamos voltar ao argumento inicial, tem gente que ganha dinheiro com a desgraça dos outros.
Esse é um ponto importante, né? Então vejam que a crise, ela coloca um tempero todo especial nessa história. Porque como você não tem como lidar, né, com as contradições, desenvolvendo mecanismos institucionais, a única forma de lidar com isso é com a violência. É ampliando contradição. Quando alguém reclamar, você não tem mais o que dizer, não tem mais gramática. Por exemplo, pessoal, pode reclamar porque tem uma justificativa para isso. Não tem mais justificativa. Não, eu estou reclamando, eu não estou aceitando isso, então você vai morrer. É assim. Esse é o tipo de justificativa que se dá no período de crise. Então, vejam, mais uma vez, vocês estão lidando com isso. Vocês estão lidando com esse mundo. Com esse mundo que algumas pessoas acham que não tem alternativa. Vocês estão lidando com esse contexto. Vocês são uma defensoria pública. Portanto, vocês fazem parte do Estado. Esse mesmo Estado que, vamos dizer, que é um dos principais artífices da manutenção da contradição. Então, o mesmo Estado que tem a defensoria pública é o Estado também da polícia que mata. É o Estado do governo que prioriza, que prioriza os ricos em relação aos pobres. E esses mesmos pobres que vão ser os principais usuários do aparelho da defensoria. Percebeu então que é um sistema de retroalimentação que você tem que entender como é que funciona. Até para preservar, por duas coisas. Agora eu quero falar mais da educação. Preservar a sanidade de vocês, entender os limites do que é ser humano, mas entender que vocês podem fazer muita coisa para ajudar as pessoas e se ajudar também. Por isso as palavras fundamentais do defensor aqui, do defensor geral, centrais. É necessário ter uma outra, vamos dizer assim, ser feito de um material diferente para ser defensor. E ainda que vocês tenham que transmutar, né, ser alquimistas, transmutar esse material. Porque vai ter que ter firmeza, vai ter que ter uma compreensão diferente da realidade e vai ter que ter uma solidariedade com as pessoas e entre vocês, que não é algo comum, não. Não é isso que o mundo nos pede. O mundo nos pede exatamente o contrário, para não sermos solidários. Para pensar apenas nas nossas coisas, no nosso salário, né, que é maior do que a média das pessoas. Pensar nos outros concursos que a gente realmente queira prestar, né? Então é isso que a gente vai fazer. Mas veja, mas não tem saída. Eu quero dizer é que as escolhas que vocês fazem aqui e na vida pessoal de vocês tem uma repercussão muito grande. Muito grande. No futuro de vocês, no futuro da humanidade, na sanidade mental de cada um, na saúde mental de cada um de vocês, e de cada uma das senhoras e dos senhores, cada uma das senhoras e cada um dos senhores. Então, é um nível de solidariedade, um nível de trabalho em equipe, que, como eu disse, é um desafio muito difícil de ser cumprido num mundo em que a razão do mundo é você se relacionar com as pessoas como se fossem seus concorrentes e você lidar com a sua vida como se fosse um conjunto de metas, né? Isso que a gente faz. A nossa vida é igual a empresa. Você chega no final do ano, você coloca lá no armário metas para o ano. Meta não é coisa de ser humano, né? É coisa de empresa, né? E empresa concorre umas com as outras. Se cada uma empresa vai concorrer com vocês, né? Vocês concorreram para entrar no concurso, concorrem na faculdade, concorrem com nota, concorrem no trânsito, concorrem. Notem, é impossível defensoria pública diante desses desafios funcionar desse jeito, né? Então, ao continuar nessa lógica, vocês alimentam uma lógica da destruição, não só da defensoria, mas da vida pessoal e da sociedade como um todo, né? Então, é preciso mudar, precisa ser diferente. E aí eu termino fazendo... Seriam 3 sugestões para a gente discutir aquilo que eu acho que pode ser feito imediatamente. Vocês já perceberam que não dá para fazer, né? Que não dá para fazer. Não é a revolução, não é a transformação do mundo. A revolução, a transformação do mundo, ela se dá de outras maneiras. Ela é política, ela não é jurídica. Então, um processo, vocês podem ajudar muita gente. Vocês podem ajudar no processo, vocês podem salvar a vida das pessoas. E hoje eu vou dizer para vocês,
a gente está trabalhando para salvar as vidas das pessoas, de algumas pessoas, e também deixar uma mensagem para o futuro, de solidariedade, de amor, de carinho para com os outros. Então, eu costumo dizer o seguinte: no mundo de tanto desamor, você demonstrar solidariedade e carinho com as pessoas é um ato revolucionário. Você cumprimentar as pessoas, abraçar, ser educado, né? Tentar ouvir aquilo que o outro, parar para ouvir a gente, não ouve mais o que as pessoas têm a dizer. Aquela velha história, né? A pessoa pergunta para você assim: e aí, tudo bem? Se você fala, não, a pessoa fala, você pergunta, tudo bem? A pessoa fala assim: não, não está tudo bem. Você fala: putz, começou. A pessoa te atrapalha quando ela fala a verdade, porque ela não está bem, porque daí você vai ter que parar para ouvir o que a pessoa tem para dizer. A não ser que seja muito insensível. Só que assim, é uma questão estrutural. Por quê? Porque você pergunta tudo bem, é apenas uma coisa formal, né? Aquela coisa, quando a pessoa fala que não está bem, você vai ter que ter tempo para ouvir o que ela tem para dizer. Isso aí vai atrapalhar o quê? Vai atrapalhar seu prazo, vai atrapalhar seu compromisso, ter que ouvir os outros. Então, notem que tudo nos chama para falta de solidariedade, de afeto e de amizade com as pessoas. E é essa contratendência que eu os conclamo a ter. Essa contratendência. Eu sei que não vai ser possível o tempo todo, mas eu acho que esse tem que ser o nosso espírito. O nosso. Né? Não tem saída. E falo, inclusive, falo para todos, né? Falo para os brancos, falo para os negros, mas eu falo também para aqueles negros e negras que entraram na defensoria. A gente não tem... o Franz Fanon falava, né, que o racismo criou o negro, mas os negros criaram a negritude. Então tem um laço político entre negros e negras no mundo inteiro que faz com que o nosso destino esteja de alguma maneira conectado. Só que o destino de negros e negras no mundo inteiro está conectado também com o destino de todos os brancos e as brancas também. Não há possibilidade de a gente pensar uma sociedade democrática, mais justa, com racismo, com machismo, com homofobia, com transfobia. Não é possível. Então, essa é uma questão. Então, sugestões aqui muito rápidas para a gente encerrar. Eu acho que a solidariedade e a luta contra esse estado de coisas, resistir a essa vaga, essa tendência do mundo, faz com que tenha que haver um compromisso intransigente. Primeiro ponto, compromisso intransigente com a defesa dos direitos fundamentais. Intransigente. Mas nesse momento é essencial. Se num mundo renovado, transformado, isso aí não vai ser necessário, defender direitos, vai ser uma... Mas agora, nesse instante, eu acho que há necessidade de estabelecer um compromisso inteligente com a defesa dos direitos fundamentais, com a defesa, mais ainda, com a defesa dos direitos humanos. Nós temos que defender. Igual a Michelle Alexander fala no livro dela, né? Como eu falei, aquele livro que eu acabei de falar, de me referir. Ela diz assim: no mundo encarceramento em massa, nós não podemos escolher cliente. E nós temos que ser defensor. Quando eu falo de escolher, claro, vocês não podem escolher. O que eu estou dizendo é que não é uma escolha ou não, dá tudo de si para ver aquela pessoa livre do problema que ela tem. Dá tudo de si. Isso, inclusive, nos livra, não nos livra, mas nos faz com que nós nos sintamos melhor diante do problema. A gente fala assim: puxa, eu fiz o que era possível, eu coloquei o meu coração nisso. Isso vai fazer um bem tremendo para a nossa vida, para a nossa subjetividade. Então, um compromisso ético, intransigente, com a defesa daqueles que não têm defesa nesse mundo. Tudo bem? Então, eu acho que esse é um ato, hoje isso é um ato político. Se tivéssemos nós há um tempo atrás, obviamente que falei, poxa, gente, eu estou pensando outra coisa, estou pensando, mas não é. Nós estamos no mundo do retrocesso.
gente, ser iluminista virou uma coisa nova hoje no Brasil. O Beccaria vai virar um best-seller. E o ano que vem faz 100 anos da obra dele, né? Então tem que fazer um congresso para isso, tem que discutir. Vamos voltar ao Beccaria, vamos discutir de novo o Beccaria. É impressionante. 2. Eu não acredito em defensoria, e olha, eu falo do fundo do coração. A defensoria, para mim, das instituições que compõem o sistema de justiça, eu acho que é a mais promissora, por conta da missão institucional que carrega consigo. A mais interessante. E a que mais pode resistir a isso é que tem compromisso institucional resistir a isso, com as contradições que tem. E como não está tão contraditório, está tanta confusão e tanto conflito, eu acho que a defensoria, se ela funcionar como ela tem que funcionar, ela vai ter um papel fundamental. Então eu digo, não existe possibilidade da defensoria prosperar sem uma conexão forte com a população, o povo. A defensoria tem que ser democrática. Ela tem que lutar contra todo e qualquer tipo de corporativismo. Por isso o papel fundamental das ouvidorias externas, de ouvir as pessoas, entender o que está acontecendo, de se conectar com os anseios populares. O defensor tem que ouvir as pessoas. Essa é a única... Veja, por incrível que pareça, né? Eu sei que tem uma discussão sobre isso, não sei se é aqui, mas enfim... mas eu quero falar em abstrato, não conheço o problema, não sei se há problemas, mas enfim, eu sei que há uma desconfiança muito grande de certas defensorias, certos defensores. Então, em relação ao papel das ouvidorias externas, ao papel que a participação popular pode ter nos rumos da defensoria. Só que eu digo o seguinte, a única maneira de proteger e defender a defensoria é com esse compromisso democrático. A democracia, o povo vai proteger a defensoria, né? Coisa que eu já avisei meus amigos, eu tenho queridos amigos no Ministério Público, queridos amigos da magistratura. Eu falei, preparem-se, porque quando o poder político se reorganizar, vocês vão ver o que vai acontecer. Eles vão tirar a prerrogativa de vocês. Eles vão tirar. Porque vocês não entenderam o que é política. Ou alguns de vocês entenderam. Tanto que não serão mais nem promotores nem juízes, vão virar candidatos, provavelmente. Não estou falando de ninguém específico, mas vocês já entenderam. Já entenderam como é que funciona. Agora, preparem-se. Vocês querem brincar, fazer política. Vocês já estão vendo o que está acontecendo, né? Política é coisa para profissional. Então, eu acho o seguinte, a defensoria, se for fazer política, tem que fazer política desse jeito. Não fazer política, mas estar no campo do político como fenômeno político e se entender como parte do fenômeno político. E aí não tem saída. O que fortaleceu a defensoria foi o compromisso com a democracia. O que protege a defensoria, protegerá os defensores, é também esse mesmo compromisso com a democracia concreta, real, com o povo, com aqueles que mais sofrem, com aqueles que são a maioria. Eles vão fazer a defensoria ser aquilo que ela pode ser. E terceiro, aí uma coisa que acho que eu comecei falando um pouco disso, mas agora eu quero reforçar. Eu acho que como eu falei, a defensoria, como ela tem esses compromissos de olhar para a realidade de uma maneira mais profunda, mais intensa, é fundamental que haja uma preparação intelectual para isso. Não dá para ficar lendo esses arrazoados que a gente lê em direito. Não dá para ficar tendo discussão rastaquera. Nós temos que discutir as coisas em alto nível. O que significa, então, que na formação, isso aqui começa a formação de vocês, estão começando a se formar. A formação não é ler um livro, 2, ou 10, ou 20, ou muito mais, como vocês tiveram que ler passar nesse concurso, que é difícil. Eu estou falando refletir, pensar, estudar profundamente. Estudar é uma coisa que se faz. Tem um ato particular do estudar, aquele ato que está na sua casa, pensando, na sua mesa, enfim, mas tem um ato também que é de dividir o conhecimento, de ampliar os conhecimentos, discutir. Então, queria deixar a dica aqui para que
eu acho que isso aqui já está acontecendo, como já falaram, nos cursos de formação tem que incluir algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Por exemplo, tem que discutir o pensamento social brasileiro, formação econômica do Brasil, discutir economia política, discutir crise, discutir cultura popular no Brasil, como é que funciona isso, né? Discutir relações raciais no Brasil. E não só do ponto de vista jurídico, vamos falar as leis, vamos estudar o Estatuto da Racial, não estou falando disso, estou falando de relações. E eu não entendo relações raciais no Brasil fora da compreensão da economia política, fora da compreensão da formação política do Brasil. Então é isso. Veja, o racismo, a questão racial para o Brasil, estou falando da racial, mas a gente poderia falar também da questão de gênero, que é central, e também estou falando da questão da diversidade sexual, da liberdade sexual, enfim, da cidadania sexual. Notem, quando eu estou falando disso, eu estou falando, não é de uma questão ética tão somente, que também é. Eu estou falando de um elemento de análise, ou seja, de uma questão científica. Se você quiser ser cientista, entender direito, entender economia no Brasil, política no Brasil, você tem que entender o que é raça. E como a raça ela é um dispositivo e um mecanismo de aplicação do poder e também de justificação do poder. Então a raça é um elemento analítico, racismo, racialização, né? Tudo isso é fundamental para entender a economia brasileira, para entender as opções brasileiras, para entender o processo de desmonte da Constituição de 88, para entender o sistema tributário. Tem algum tributarista aqui? Eu sou tributarista. O sistema tributário brasileiro tem que entender isso. Não se entende o sistema tributário brasileiro sem entender também a lógica das desigualdades no Brasil. Veja, o Código Tributário Nacional, só dar um exemplo, é de 66. Né? O que estava acontecendo no Brasil em 66? Então, o que você cria no direito tributário? Você cria formas de arrecadação, mas formas de arrecadação que incidem formas de angariar receita derivada, mas que incidem primordialmente sobre quem? Sobre os trabalhadores. São os trabalhadores que pagam o grosso do tributo no Brasil. Quem trabalha, quem é trabalhador assalariado. São esses que pagam. Então, quando você tem... E olha só, quando você tem uma perda da massa salarial no Brasil, quando você não tem emprego formal, né, o que acontece? A arrecadação cai. Como você não quer mexer no serviço do juro da dívida pública, que come mais de quase 50% do orçamento brasileiro, o que você faz? Você precisa cortar direito social. Você sangra o povo mais ainda. Você corta a previdência, você corta o direito de trabalho. Você não muda o sistema tributário. A Constituição econômica foi capturada pela Constituição financeira. A gente aprende direito financeiro, direito financeiro é um direito meio. Você organiza as finanças, a hacienda ou a fazenda, para decidir como serão aplicados os recursos, né? Crédito, ou seja, receita, despesa, para financiar os direitos sociais e os fins estabelecidos pelo Estado brasileiro. Esses fins é a Constituição econômica, onde o Brasil vai caminhar. Só como diz o professor Gilberto Bercovitch, professor Massoneto, a Constituição financeira, que é meio, capturou o fim. Então, tudo no Brasil se faz para a finança e não para a economia. E só tem um jeito de você dar conta disso, instituindo um Estado autoritário. Não tem como. Porque daí você consegue arrancar sangue e não distribuir. E é o jeito de fazer isso usando violência. Violência, inclusive violência que a gente pode chamar de simbólica, né? Que vamos dizer que não existe, mas enfim, que não é simbólica, é real, mas é uma violência, assim, do ponto de vista imagético. Você precisa restringir as possibilidades. E como é que a gente consegue romper isso? Pensamento crítico. Estudar. Entender a história do Brasil. Entender a história das instituições do Brasil. Ou seja, o desafio de ser defensor é muito maior. Vocês entraram num desafio muito maior do que vocês pensam. Mas eu vou dizer, fazer as coisas mais difíceis nesse mundo, o que significa você ser solidário com as pessoas, você ser profundo onde se pede que você seja raso, você dar a mão quando te pede para você deixar a pessoa à deriva, você dar um abraço quando te pedem para dar um empurrão. Quando se faz isso é que a vida começa a valer a pena. A vida ganha sentido quando a gente luta contra essas coisas. Então veja, no nosso momento histórico, a gente lutar a favor de um mundo diferente, um mundo mais justo, significa assumir esse compromisso como um compromisso de vida.
e que no caso da Defensoria é um compromisso institucional. Sejam bem-vindos à Defensoria. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como diria a Vilma Reis, uau, hein? Eu tive a oportunidade de conhecer Silvio através de um outro, na verdade, através da realização de um outro grande amigo, um ex-defensor público aqui da Bahia, juiz hoje em Sergipe, Edinaldo César Santos Júnior, que comigo iniciou aqui na Defensoria em 2002 a instalação do primeiro núcleo de direitos humanos. E nós fomos colegas de faculdade, eu e Edinaldo, passamos no concurso da Defensoria Pública juntos e começamos a pensar e a discutir questões de gênero e questões raciais dentro da Defensoria Pública a partir da nossa entrada. Eu acho que, como não existem coincidências, ter ido àquele encontro de juízas e juízes negros e ter podido ouvir você lá, Silvio, e através disso fazer essa ponte, conseguirmos conversar hoje sobre defensoria e fazer essas reflexões que você fez hoje sobre defensoria pública, aqui no primeiro momento, na chegada desses novos defensores públicos, é um momento extremamente importante, é uma felicidade que nós temos ter você aqui e lançando essas ideias, que é um pouco das coisas que a gente conversa um pouco, não é, Vilma? Das reflexões que a gente precisa ter dentro da Defensoria Pública, de uma análise mais profunda. Então, às vezes as pessoas não entendem porque no curso preparatório nós vamos ter aqui uma discussão sobre gênero e raça como estruturância das desigualdades sociais no Brasil, na próxima sexta-feira. Por que a gente traz algumas temáticas que aparentemente não estariam no curso preparatório? Por que a gente te trouxe para falar sobre essas coisas e não um curso para falar sobre uma pessoa, para falar sobre direito especificamente, processo, sobre métodos, e sim trazer essas reflexões hoje. Eu deixo aqui, franqueio aqui a palavra a quem quiser se manifestar. A gente realmente já está com um horário um pouco avançado, mas aí quem quiser fazer alguma consideração, dialogar com o Silvio sobre as questões que foram aqui postas, sintam-se à vontade. Estão todos muito cansados hoje já, né? É que a gente começou cedo aqui hoje, Silvio, 8h30. Mas fiquem à vontade se quiserem fazer algum questionamento ou alguma colocação. Alguém? Não? Pois não. Deixa eu só pedir para... Sabe o que é? É porque como está sendo filmada, aí os colegas ficam de lá me mandando o WhatsApp. Firmiane, pede para falar, porque a gente só ouve a resposta do professor, a gente não ouve a colocação do colega que está no curso. Não, primeiro eu queria dizer que gostei muito da conversa, achei muito interessante vários pontos. E achei interessante também uma coisa que o professor falou logo no início, que é importante, eu acho. A gente entender também os limites da defensoria pública, né? Até para que a gente não vá num espírito suicida, muitas vezes, querendo salvar o mundo. Apesar de que é importante querer esse sentimento de salvar o mundo. Mas eu acho interessante a gente ver que essa é uma opinião e uma coisa que eu sempre fiquei refletindo, né? Porque eu demorei muito para prestar algum concurso para a área de direito. Eu, na verdade, quando terminei o curso, quis fugir do direito durante uns 8 anos, não queria olhar para o direito. Aí depois voltei e resolvi pensar, e foi quando eu comecei a me interessar. Mas é ver que a Defensoria Pública, na verdade, ela não é o agente transformador da sociedade. Eu acho importante a gente ver isso. Na verdade, ela é um agente importante para emancipar as pessoas, ajudar o processo de emancipação das pessoas, e são essas pessoas, e aí os movimentos sociais, as organizações, que têm esse papel transformador. Então, eu acho que o nosso trabalho é interessante, que é um trabalho de bastidores, né? E eu acho importante a gente ter essa visão. Ou seja, nós estamos aqui para tentar dar um suporte, e não para querer ser o agente transformador, né? Para querer ser aquela instituição que dá o suporte para que as pessoas possam transformar as suas vidas. E acho que esse é um dos limites da Defensoria Pública. Eu achei muito interessante quando o professor
estava falando, não sei se foi nesse sentido, mas eu entendi nesse sentido, assim. E eu gostei disso, assim, achei interessante. Só isso. Pois não, Fernanda, só um minutinho. Eu concordo. Eu conheço o senhor. Na verdade, eu tinha um chefe que era juiz, né? Eu era assessora de um juiz que era negro e que era muito proativo na magistratura cearense por conta disso, então a gente debatia muito esses temas. E foi através dele que eu conheci. Passei a seguir o senhor nas redes sociais e consumo, a palavra é consumir mesmo, porque eu não entro em debates, eu acho isso até um pouco desonesto do ponto de vista intelectual, mas eu consumo as suas opiniões nas redes sociais. Concordo com praticamente todas elas. Teve uma falando basicamente da maneira como a gente pensa que vai se dar a modificação da política brasileira e que aquilo ali foi compartilhado nas redes sociais. Mas eu só tenho um único ponto em que eu ousaria discordar dela, de Elisa, no seguinte sentido. Eu acho que em tempos de politização, de judicialização da política, nós, enquanto participantes de um sistema judicial, nós fomos inseridos no sistema político de uma maneira muito mais evidente nesse momento. Então, eu acho que a gente pode, talvez nós façamos de fato um trabalho de bastidores, mas eu acredito que não nesse momento. Eu acho que a gente precisa se colocar de uma maneira mais firme e talvez por isso, inclusive, mais aberta no sentido de para ser mais vista, justamente para contrabalançar e fazer o papel contra-majoritário, contra a grande maioria dos entendimentos que a gente pensa que reflete tão somente nos políticos, mas que fazem um precedente jurisprudencial que reverbera de maneira muito mais contundente sobre aqueles que não podem se defender. Então, eu acho que talvez sim, mas agora não. Talvez seja um momento talvez seja um trabalho de bastidor, mas nesse momento não. Nesse momento é uma defesa intransigente de direitos e é evidente que se mostra, que se revela, que não fica em cima do muro, que não se omite e que dá a cara para bater. Tem que ser assim agora, daqui a alguns anos, quando a sociedade eventualmente se reestruturar. Como disse uma vez uma pessoa, não me recordo o nome, que foi Defensora Pública Geral de São Paulo. É uma instituição que, em tese, não deveria sequer existir. Mas, enquanto existe, enquanto a Defensoria Pública existe, a gente precisa dar essa cara para bater. A gente precisa mostrar que veio. Alguém mais? Deixa eu só passar para... Com a palavra aniversariante do dia. Em primeiro lugar, parabenizar, mais do que isso, agradecer pela palestra brilhante. E eu acho que o momento é esse mesmo, para refletir, né? Daí curso de formação mesmo, formar o pensamento. E como apaixonada por direito penal, eu tenho que destacar um ponto da sua palestra que eu concordo plenamente, que o capitalismo ele encontra formas de conter, né? E às vezes laços, às vezes o encarceramento, né? E eu acho muito importante que o defensor público entenda isso, que o encarceramento ele não é uma consequência, na verdade tem um objetivo muito claro. Existem os objetivos oficiais da prisão, ressocializar, enfim, mas é preciso que o defensor entenda os objetivos reais, que é separar, segregar, higienizar mesmo. Então, eu acho que a atuação, e eu achei brilhante isso, e é um momento aqui para a gente refletir sobre a nossa atuação, né, no direito penal, e encarar o encarceramento dessa forma. Eu acho que encarando dessa forma, eu acredito que o nosso trabalho possa render melhores frutos, né, na medida dos limites e tudo mais. Professor, eu queria agradecer também, parabenizar pela palestra. E só destacar um ponto que eu achei muito interessante quando foi falado da solidariedade, que parece uma coisa tão simples, que é o caráter humanista que você não pode deixar, que você não pode perder, quando você pensa que, na verdade, todo mundo é humano e, portanto, deveria ter um mínimo de solidariedade com o próximo. E isso faz pensar que, às vezes, a gente se preocupa tanto em fórmulas, em teorias e debates gigantescos e a gente não percebe que, às vezes, a solução ela acaba sendo uma coisa muito mais
tradicional, digamos assim, mais humana. Às vezes a gente só precisa dar um passo para trás, enxergar o outro e tentar uma coisa muito mais concreta e próxima. Talvez a gente não precise tanto confabular muitas coisas, às vezes só precisa de solidariedade, olhar para o próximo, chegar naquela comunidade e chamar para uma conversa. Onde estamos, o que precisamos, quem somos, como, para onde podemos ir, entendeu? Às vezes a gente... Enfim, claro que a intelectualização é extremamente necessária, se capacitar, mas às vezes a gente só precisa voltar um pouquinho para a raiz, assim, para o básico da conversa, do diálogo. É isso. Passar para a Ellen aqui. Boa tarde, boa noite. Eu também queria parabenizar e agradecer pela palestra. E eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre essa questão da sociedade do medo, que é algo que realmente eu venho refletindo bastante nesse papel do medo como um motor de desfazer a solidariedade entre a própria comunidade, de colocar umas pessoas contra as outras, e isso potencializado agora por toda essa crise econômica política que a gente vive e pela violência cotidiana, né, que acaba nos colocando uns contra os outros e inclusive faz a população clamar muitas vezes por um encarceramento ainda maior, como se isso fosse resolver ou tivesse resolvido alguns dos nossos problemas até o momento. E eu queria saber se o senhor teria assim, sugestões, ideias sobre como essa questão do medo pode ser trabalhada na sociedade, como a gente pode lidar com isso de um ponto de vista de que, em alguns momentos, esse medo ele se faz legítimo, porque as pessoas têm razão de sentir isso. Mas como que a gente pode trabalhar isso de uma forma diferente? Alguém mais? Vou retornar então aqui para... Você quer, Robson? Não vou nem fazer pergunta, só uma informação, professor, talvez o senhor não tenha. Quando o senhor fala da formação do pensamento brasileiro, das pessoas que formaram o pensamento, a gente não sabe. Só a formação de quem vive a Bahia em si. Nina Rodrigues, professor, dá nome ao Instituto Médico Legal aqui da Bahia, onde existe um setor muito curioso chamado Museu do Crime. No Museu do Crime existem artefatos indígenas, artefatos de religiões de matrizes africanas e crânios de pessoas. A fenologia altamente lombrosiana, que eram as ideias parte das ideias que Nina Rodrigues defendia, e que a gente não percebe, mas quem é o maior pensador do processo penal e do sistema político criminal brasileiro hoje que não seja Lombroso. Então, por mais que a gente não pense nisso, como é evidente essa proximidade. Bom, vou comentar rapidamente as perguntas. Primeiro, um comentário feito pela Fernanda Elisa. Olha, eu acho que entre vocês, acho que não tem divergência, não. Eu acho que vocês estão... eu acho que quando a Elisa fala assim que atores dos bastidores, é um pouco do que eu falei e um pouco também do que a Fernanda falou. Acho que quando você diz atuar nos bastidores, quer dizer, a defensoria ela é uma espécie de catalisadora, não é protagonista, mas ela tem um papel de catalisar, de elaborar dentro dos limites que ela tem, né, dentro dos limites estruturais da própria defensoria, esses anseios, né, essas reivindicações. E é interessante porque eu estou lembrando do livro da Michelle Alexander. Ela diz o seguinte, que a luta do movimento negro nos Estados Unidos começou a degringolar quando, ela fala exatamente isso, e ela é advogada, ela fala quando os advogados começaram a protagonizar, quando o jurista começou a tomar a linha de frente da luta pelos direitos civis, aí complicou, porque eles começaram e veja, e é o que a gente faz, é a nossa profissão. A gente precisa fazer igual aliás, aquele filme Silêncio dos Inocentes, né, do Hannibal Lecter. A ideia é exatamente essa. Por que o Hannibal Lecter é um canibal, né? Porque ele é uma pessoa tão interessante? Porque ele quer curar as pessoas, ele engole as pessoas que ele acha que não tem cura.
Então ele pega, portanto que ele não devora a Starling, né, que é a agente do FBI. Então ele coloca para dentro dele. Ele fala, não tem cura, então ele engole. Então a gente faz um pouco isso, né? Os conflitos que a gente não resolve, a gente engole, relabora e tal, né, e devolve uma coisa que não é exatamente aquela, né? Então, quando a gente fala que a defensoria é um catalisador, não é para transformar o conflito social naquilo que a gente acha que ele deve ser. Porque esse é o papel do sistema de justiça, né? A gente pega conflitos que a gente não tem condições de resolver, traz para dentro da gente e dá uma solução, que na verdade é uma solução que não resolve o conflito, mas faz ele ficar sob controle. O problema da crise é exatamente esse. A gente absorve, a gente traz para dentro, só que o que a gente devolve não tem nem a capacidade de pacificar, ainda que temporariamente, a sociedade. Então, acho que não há divergência, né? Como você diz. Portanto, nos bastidores, quer dizer, não há um protagonismo. A defensoria, ela não pode atuar em nome de si. Ela atua em nome dos outros, em nome de poder. E aí, quando ela diz, nesse momento, para que nós possamos fazer isso, é fundamental que a defensoria assuma algumas posições, porque o nível de politização, né, ele está tão evidente, né, as coisas estão agudas, que a defensoria ela tem esse papel de se posicionar de maneira mais contundente para que ela possa dar conta dessa atuação, como você muito bem colocou, que é a situação que não é de protagonista, mas de catalisadora dos conflitos, né? Então, entender isso de uma maneira bastante evidente. Eu gostei muito quando alguém falou o seguinte, bom, a defensoria, ela sequer deveria existir, né? Essa ideia. Uma vez alguém me disse o seguinte, eu gostei muito, né? Todos os movimentos sociais, eles têm que ter uma luta última, né? Que é deixar de existir. Porque a gente luta contra as mazelas que nos constituem. Então, o dia que essas mazelas não mais existem, é sinal de que a gente não tem mais sentido para continuar, né, naquela organização ou naquela luta. O que acontece muitas vezes, vocês apontaram isso, é que a gente às vezes fica lutando para que a desgraça continue acontecendo para a gente ter razão de existir, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Um mundo melhor, que é o que a gente espera, e é o que a gente tem que esperar, tem que ter no coração, né? Ainda que isso seja uma utopia, e utopia é uma coisa boa, não é ruim não, eu gosto de utopia, né? A gente precisa inclusive resgatar o sentido da utopia. Utopia, como diz o Ernest Bloch, como o sonho do meio-dia, como um sonho concreto, né? A esperança. O mundo sem esperança é um mundo sem sentido. A gente tem que esperar alguma coisa do mundo. Esperar alguma coisa das pessoas que vão nos suceder. Esperar que o mundo seja melhor. O problema da crise é esse também. A crise, ela detona as esperanças. E ela faz a gente viver com medo, né? Ou seja, o medo é a ausência de esperança. O medo é a ideia de que a gente não tem um horizonte para além do imediato. Viver no imediato é uma coisa terrível, né? Aliás, quando você tem contato direto com aquilo que a realidade tem de mais contundente, a gente enlouquece. O que nos faz ter uma vida, vamos dizer, uma vida que possa ser vivida, é quando a gente tem uma mediação intelectual, uma mediação ideal da realidade. Senão a gente fica pensando o seguinte, a gente pode morrer daqui a pouco, a gente é finito, a gente vai morrer. Então, a vida fica insuportável, né? Então, são sonhos, é esperança, é a possibilidade do futuro, é viver para além de si, é que faz a gente ter um projeto de sociedade e cuidarmos uns dos outros. Então, quando isso se apaga, aí a coisa está muito complicada. Então, sugestões. Veja, eu não tenho como dar sugestão. O que eu posso falar é que o que a gente poderia pensar em buscar reconstruir isso. E reconstruir isso é um ato político. Isso é um ato também concreto. Não é só fazer discurso, mas práticas. Eu vou entrar naquilo que ela falou, né? Sobre teoria e prática. Eu tenho uma opinião que não é contrária ao que ela falou, mas é uma opinião diferente. Sabe o que eu acho? Seu nome, desculpa, querido. Como? Antes dela, depois eu vou falar com você. Meu nome.
A Maria Fernanda falou, sabe o que eu acho, Maria Fernanda? Tá faltando muita teoria para nós também. Né? A gente está vivendo um vazio de teoria. Não vamos confundir teoria com a produção do direito, né? Isso aí não é teoria. Não é. Isso aí não... Você acha? Elemento de direito constitucional, você acha que isso é livre? Isso é razoado. Isso é de quinta categoria. Né? E você percebeu que é isso que se cobra no concurso. É isso que a gente tem que estudar. Ou seja, a gente tem que se rebaixar intelectualmente cada vez mais, ser cada vez pior, para poder viver nesse mundo que a gente quer mudar. Então, o que eu falo, está faltando teoria. A gente está com muita, assim, a gente está com muita prática, né? Mas as piores, porque a gente só orienta a nossa prática, a gente tem uma boa teoria. Então, quer dizer, eu acho que está certíssimo. A gente tem que sentir as pessoas. Não tem boa teoria se a gente também não está disposto a captar aquilo que a prática tem de mais pulsante. Então, quando eu faço, a defensoria tem que se aproximar das pessoas e tal, então a gente tem que saber o que as pessoas estão pensando, saber o que elas estão sentindo, saber o que está acontecendo, né? A gente fala de economia, a gente tem que saber que na ponta da economia tem alguém que está passando fome, alguém que está desempregado, alguém que não está podendo dar comida para o filho, né? Ou seja, colocar economia é história, né? História da economia, é a história das pessoas que sofrem, que lutam. Então isso que é importante. Mas a gente só consegue ter um entendimento disso que vá para além das questões particulares se a gente é capaz também de projetar teoricamente e dar um sentido, vamos dizer, racional, né? Um sentido amplo, né? Para isso que está acontecendo. É só assim que a gente pode ter uma ação organizada. Então acho que está faltando teoria para a gente. E está faltando prática também, como você falou, mas prática no sentido de estar mais próximo das pessoas e captar da prática aquilo que ela tem de mais sugestivo. Então, ou seja, eu não sei, eu não tenho sugestão, né? Mas o que eu posso dizer é que a gente tem um longo caminho e que não existe possibilidade da gente fazer diferente se não for fazendo o que a gente está fazendo agora, mas também atuando ativamente e resistindo contra essa onda que está querendo nos engolir. Agora, quando falou do direito penal, né, de fato, né, o direito penal tem que ser, e isso é fundamental, a defensoria tem que entender isso como central, né? O direito penal ele é um dispositivo mesmo de poder, é um dispositivo o encarceramento ele não é um acaso, ele faz parte de um projeto que está conectado com a economia e com a política. Como eu falei, diante da crise econômica, não existe possibilidade de você gerir a miséria e a pobreza de outro jeito, a não ser por meio do encarceramento e do extermínio. Então, o encarceramento e o extermínio, eles são sintomas de um tipo de economia que não pode mais incluir, entre aspas, as pessoas. Eu não tenho como incluir as pessoas no mercado de consumo. Então, eu só tenho um jeito de lidar com isso. Eu vou deixar as pessoas... E veja, não é só matar diretamente, né? Porque o Estado, ele mata de duas maneiras. Ele mata quando ele está presente, atirando, enfim, destruindo, mas ele mata também quando ele não está presente. Porque nenhum de nós aqui consegue tomar água potável se não tem Estado. Gente. Não tem saneamento básico se não tem Estado. Ninguém tem condição de construir essas possibilidades sozinho. É só a organização social e a concentração de poder por parte do Estado que consegue gerir isso. Então, quando a gente está estudando a história social, a história do pensamento social brasileiro, né, já vou cair na sua questão, o que a gente percebe? Que o Estado brasileiro, falando da questão racial especificamente, né, o Estado brasileiro, ele mata os negros quando ele não está e quando ele está, né, não tem saída, né, é um ardil. Né? Quando o Estado não está, os negros morrem. Quando o Estado, os pobres, né? E quando o Estado está, morre também. Do mesmo jeito. Então, acho que entender isso, né? Não dá para não dá para ser defensor, e falo isso com todo o respeito, de coração aberto. Não dá para ser defensor e defender o encarceramento, defender o direito penal tal como ele se encontra hoje. Não tem saída. Senão a pessoa não está com o espírito e com o coração
e também não está cumprindo aquilo que a defensoria tem de fundamental, né? E é alguma coisa de desarmar essa lógica. Falou assim, ó, prender as pessoas. Veja, um dia, eu sempre brinco com isso. Um dia o índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, tal, ou chegar a olhar um alienígena, e vai olhar para esse mundo e vai falar assim, gente, vocês são primitivos, assim, você acha o máximo, vocês não conseguem resolver os problemas, vocês precisam prender as pessoas para resolver seus problemas. E a maioria dos seus problemas é porque um tem e o outro não tem. Vocês não estão se matando só porque vocês não gostam da cara um do outro, né? Porque tem uma contradição essencial entre um e outro. Vocês estão se matando por conta de patrimônio, né? É por isso que vocês estão se matando. Então vejam, é um sinal de um mundo que não é evoluído. Então, ou seja, esse é o sentido mesmo que você capta quando fala de defensoria. Em relação ao Nina Rodrigues, e aí eu termino, sobre isso tem um livro clássico, né, já da professora Lilia Schwartz. Eu vou me lembrar o título daqui a pouco. O Espetáculo das Raças, exatamente. Muito obrigado. O Espetáculo das Raças, que ela vai contar essa história. Ela fala, 3 instituições no Brasil foram centrais para a reprodução das desigualdades, e cujo racismo é um elemento fundamental, né? Foram os museus de história natural, com a ideia da frenologia. O Museu de História Natural, ela fala até o lugar, né? Do Pará e do Rio de Janeiro. Foram as faculdades de medicina da Bahia, e do Rio de Janeiro, e depois de São Paulo, com o Renato Kell, mais tarde, né? Também, com eugenia. E em terceiro lugar, adivinhe, as faculdades de Direito, São Paulo do Recife. São Paulo com pensamento liberal, ou seja, todos somos iguais, apesar de ter escravidão, e o Recife, Faculdade de Direito do Recife, com o positivismo, né, de Silvio Romero e Tobias Barreto. É isso. Então, é um projeto de Estado, né? Não é uma anormalidade. Obrigado. Olá, queridos. Então, agradecendo mais uma vez ao professor Silvio, agradecendo a presença de todas e de todos. A gente se despede aqui agora e amanhã pela manhã retornamos. Tá ok? Abração. Até mais.